Oi, gente, tudo bom? E hoje eu vim falar de uma das leituras mais intensas e mais difíceis da minha vida, Graça Infinita, do nosso maluco David Foster Wallace. É um livro de mais de 1000 páginas, gigante, com notas de rodapé intermináveis, e o que mais assusta e incomoda todo mundo é uma estrutura completamente não linear. Esse livro é completamente fragmentado, o que faz com que a leitura dele seja extremamente difícil e, em alguns momentos, extremamente maçante. É um daqueles livros que ele não quer te entreter, longe disso. Ele vai querer transformar a sua vida. Ele foi publicado em 1996 e é considerado um dos romances mais importantes da literatura contemporânea. David Foster Wallace mistura cultura pop, filosofia, política, esporte, vício e tecnologia em uma narrativa labiríntica. Melhor definição. É realmente um labirinto. Infinite Jest, que é o nome original, ele remete tanto a Shakespeare quanto ao entretenimento infinito, que é o que vai ser discutido nesse livro. Ele tem uma narrativa não linear, como eu já disse, com saltos temporais, mudanças de foco, fragmentos que só vão se encaixar no final dessa história. Então, eu recomendo que, se algum dia você resolver embarcar nessa jornada, faça com o computador na sua frente ou com um caderninho para você ir anotando, porque senão você vai se perder e o livro não vai fazer nenhum sentido na sua cabeça. Ele tem muita nota de rodapé, algumas páginas são só notas de rodapé, mas que você precisa ler, não é nota de rodapé de nota de tradução do autor. As notas de rodapé nessa história fazem parte do contexto, fazem parte da história e precisam ser lidas com a mesma importância que você está lendo a narrativa principal. Ele tem excessos propositais. David Foster Wallace não brinca nessa história. Frases longas, descrições minuciosas, linguagem técnica. Ele quer, de verdade, te testar o tempo todo. Ele quer que você mereça terminar esse livro. Basicamente é isso. É como se ele estivesse falando assim pra gente o tempo inteiro. Você não vai conseguir, você não vai terminar, porque eu escrevi esse livro para que você não consiga concluir essa história. Parece que o objetivo dele foi deixar a gente cada vez mais frustrado e cada vez se sentindo mais incapaz de concluir uma história, de concluir um livro, porque é tanta informação, é tanta descrição, é tanta coisa que parece que não tem a menor importância durante a leitura, que você só vai entender no final, que ele realmente fica testando você o tempo todo, pra ver até quando você vai conseguir aguentar todas as maluquices que ele joga aqui dentro, tá? A gente tem 3 grandes núcleos. Gente, de verdade, eu tô lendo porque eu tive que fazer roteiro, então não assustem, tá? A gente tem uma academia de tênis, a Enfield Tennis Academy, que basicamente vai falar ali um pouquinho sobre disciplina, competição e como os jovens são moldados para o sucesso. Um dos irmãos Incandenza, inclusive, tá muito inserido dentro dessa academia de tênis, que é o Hall Incandenza, que ele é tipo um prodígio do tênis. E ele tem ali, ele é extremamente atormentado. As partes dele são muito bizarras, todo o livro, mas as partes do Hall, ele deixam a gente tentando entender o que aconteceu com esse garoto, porque ele tá o tempo inteiro se sentindo incapaz e com uma pressão gigantesca nos ombros dele, que ele não deveria ter pra idade dele. Aí depois a gente tem a casa de reabilitação, que é a Ennet House, que tem um grupo de personagens ali mais tranquilos, que vão enfrentar o vício contra drogas e álcool, então nada muito pesado, mas que o autor consegue deixar a gente completamente sem rumo. E a gente tem ali como tema central desse núcleo o foco de uma casa de reabilitação, que é se manter sóbrio pela maior quantidade de tempo possível, e se possível para sempre. Então a gente vai ver a luta desses personagens que estão ali dentro em conseguir fazer isso. E a gente tem o filme Graça Infinita, que é o ponto central dessa história, que é o que norteia a família Incandenza, que é um filme criado pelo pai dos meninos, o James Incandenza, que ele era um cineasta e, claro, o patriarca da família, e é um filme tão viciante, mas tão viciante, assim, tipo, viciante ao extremo, que as pessoas simplesmente ficam paralisadas enquanto assistem esse filme, e assistem esse filme em looping. É
um looping infinito e eles ficam o tempo inteiro assistindo no replay. O que acaba transformando a ideia inicial do filme, que é trazer um prazer, em uma prisão. E é aí que a gente vai ter um pouco da maestria, do brilhantismo desse autor, que é mostrar pra gente a relação entre o consumo e o entretenimento. Ele faz isso. Não vou falar que é com maestria, porque o livro tem mais de 1000 páginas, já tá doendo meu braço segurar esse negócio. Mas ele vai mostrar pra gente o quanto uma coisa tá completamente ligada à outra e o quanto isso paralisa as nossas vidas. Hoje a gente pode pegar como base, ao invés de um filme, né, que ele representa aqui, a gente pode pegar os vídeos curtos do TikTok, ou do Reels, ou aqui mesmo no YouTube, que faz com que você fique rolando a tela do celular eternamente, sem parar para analisar o que você realmente está vendo e sem perceber o quanto você está perdendo tempo fazendo isso. Quando você olha, o que era para ser 10 minutinhos, você tá ali, sei lá, 2, 3, 4, às vezes 6 horas rolando na tela do seu celular e nenhuma informação pertinente ou relevante foi adquirida disso. Aí a gente tem alguns temas centrais que são muito bem desenvolvidos de maneira característica do autor, que é o vício, não só o químico, mas vício em prazer. Sim, a gente tem aqui cenas para mais 18, tá? O entretenimento e um vício que pra mim é o mais devastador de todos, que é o vício em poder. A solidão, que é o que o Hall representa, ele tá o tempo inteiro rodeado de gente, ele tá sempre o tempo inteiro presenteado, elogiado, todo mundo quer ele, mas no final ele tá o tempo inteiro sozinho. Ou a família, que a família Incandenza, ela tem toda um objetivo fixado, sabe? As pessoas da família Incandenza são pessoas extremamente bem-sucedidas, ou no esporte, ou no cinema, e isso é muito cobrado dos filhos do James. Eles sentem uma pressão muito grande para preencher a expectativa da mãe, que é só a pessoa que tá viva, né, do que eles esperavam desses 3 meninos. E claro, excesso de estímulo. A gente tá falando de um livro de 1996 e o autor já falava do excesso de tecnologia, como o mundo moderno entorpece a vida do ser humano. E é mais ou menos o que acontece. A gente tá o tempo inteiro sendo estimulado por tudo e por todos. Você tem na palma da sua mão um mundo e você tem a opção de escolher viver no mundo real ou viver dentro da tela do seu celular. E a gente vê que a maioria das pessoas opta pela segunda coisa, né? E passa a se comparar e passa a medir as suas conquistas e passa a medir a sua vida pelo que ela vê dentro da internet. E a gente sabe muito bem que nada daquilo que é mostrado na internet é 100% verdade. E a gente hoje, inclusive, tá vendo um absurdo, foi, graças a Deus, desmascarado, não só pelo Felca, mas por outras pessoas, mostrando a imundície, a podridão que pode estar dentro da internet. O dilema humano de evitar a todo custo qualquer tipo de dor. Por isso o entorpecimento por qualquer coisa, seja sexo, seja álcool, seja droga, seja internet, seja o que for. A gente tá o tempo inteiro tentando evitar o sofrimento, tentando evitar a dor, tentando evitar viver de verdade. Mas vamos lá, vamos falar da minha experiência de leitura. Como é que foi encarar mais de 1000 páginas? Encarar mais de 1000 páginas pra mim não é algo desafiador, tá? Pra mim, ler calhamaços é algo muito normal, eu gosto muito. Pra mim, eu prefiro livros calhamaços, quando muito bem escritos, do que livros de 100, 200 páginas, que na maioria das vezes poderia ter sido desenvolvido de uma maneira melhor. Mas é aquele negócio, não tente pegar esse livro pra ler e entender na primeira página do que o autor tá falando, porque você não vai entender e tá tudo bem. Ele foi escrito pra não ser entendido assim de maneira tão fácil. Ele não foi feito para que você saiba do que ele tá falando logo no começo. Mas, claro, não foi uma jornada curta. Eu comecei a ler esse livro em dezembro de 2022 e eu terminei ele em junho de 2025. Por quê? Porque o fato da gente não entender o que tá acontecendo, não entender o que o autor tá querendo falar logo de cara, deixa as coisas um pouco mais difíceis, faz com que a gente queira abandonar
E sim, em alguns momentos eu achei que eu nunca mais fosse terminar de ler esse livro. Mas esse ano eu resolvi que sim, isso iria acontecer. E acabou que eu ainda li mais rápido do que eu achei que eu fosse. Até porque conversei com algumas pessoas que já leram esse livro. E todo mundo fala muito bem, apesar de todas as ressalvas, todo mundo fala muito bem dessa história. Então eu tive que me jogar e não me arrependo. Esse é aquele livro que testa uma das coisas mais interessantes. A gente tá muito vivendo num mundo onde tudo é muito imediatista, onde a gente precisa de números, né? Eu vejo isso muito no BookTok ou no próprio YouTube, mas principalmente no BookTok, as pessoas julgando a quantidade de livro que o coleguinha leu, ou o tipo de leitura que o coleguinha faz, ou esse tipo de coisa. E esse livro vem mostrar que, na verdade, o que interessa, na verdade, aqui é o oposto. Você não precisa entender nada, você não precisa seguir uma regra, você não precisa fazer o que os outros esperam que você faça, você só precisa sentir. E é isso que a gente tá perdendo com esse negócio de querer sempre mais e mais e mais de tudo. A gente tá parando de sentir, a gente tá parando de ter prazer com os nossos hobbies, né? Afinal de contas, o hobby é pra gente ter prazer, não é pra ser algo obrigatório, não é pra ser algo que te ingesse. Eu mesma já escutei muito que eu faço leitura dinâmica, que porque eu leio muito, que isso não é normal, que eu não faço nada da minha vida. E, na verdade, isso não me magoa, nem me preocupa, nem nada disso, porque eu sei muito bem da minha realidade. Mas eu tenho 40 anos de idade, eu nasci fora da internet, então pra mim, fale o que você quiser, não vai me incomodar. Agora, eu vejo muita gente querendo mostrar que pode ler mais, que pode ler mais, que pode ler mais, e acaba transformando isso em uma competição, quando deveria ser algo extremamente prazeroso. E precisa voltar a ser, tá? Então, tipo, se você leu 20 livros no mês, coisa que eu já fiz, ou você leu um, beleza, tá tudo bem, você leu. Você gostou, você aproveitou, você se divertiu. E o autor, ele mostra muito isso, que a gente precisa desacelerar, a gente precisa voltar a viver de uma forma mais agradável e mais leve, menos cobrança, menos metas, principalmente fora do âmbito profissional, que é o que tá virando. Tudo é uma meta constante, tudo eu preciso ser melhor que o coleguinha, eu preciso mostrar que eu sou melhor, que eu tenho mais seguidor, que eu tenho mais curtida, que eu tenho mais isso, mais aquilo, quando na verdade a gente tá esquecendo do principal, que é aproveitar a jornada. Agora vamos lá. Por que ler este calhamaço? Mas vamos começar do básico. Não é um livro para todo mundo. Ele exige tempo, ele exige paciência, tá? É um livro extremamente denso. E como não tem uma estrutura linear, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Quando eu falo que ele não tem uma estrutura linear, eu não tô falando que ele tem vários pontos de vista, tá? O livro, ele não é dividido nem em capítulos, pra vocês terem uma ideia. A gente tá lendo e do nada a gente tá num cenário e daqui a pouco a gente tá com outros personagens e não teve uma quebra nisso. A gente não teve um ponto final. As coisas se misturam, são extremamente complexas. A história em si não, mas a maneira como o autor construiu tudo isso é extremamente complexo. Então, não é pra todo mundo. Esteja ciente de que esse livro vai exigir muito de você. Você não vai ser a mesma pessoa. Depois de você terminar de ler esse livro, você vai se sentir invencível. Você vai achar que você pode ler qualquer coisa nesse mundo. Que você pode ler na língua que você quiser. Porque se você conseguir entender o mínimo possível deste livro, você entende qualquer outra coisa na tua vida. Não vai ter clássico que te derrube nunca mais. Mas é aquele negócio. Você não sai ileso dessa história, você vai rever muita coisa na sua vida, você vai rever muita coisa no seu convívio, você vai rever as pessoas que estão ao seu redor e ver se essas pessoas elas realmente fazem bem pra você ou não. Você vai ter ali um manual do que esse vício constante em ser melhor, em querer ter mais que o outro, em
querer ter prazer a todo custo, de se fechar do mundo, de não querer viver, de não querer escutar as coisas, de achar que a realidade é uma droga e que você precisa se esconder de tudo e de todos, o quanto isso faz mal, o quanto isso acaba com a sua vida. Ele é caótico porque a gente é caótico. E aqui ele vai ilustrar a humanidade como um todo, mesmo pegando um núcleo que é uma família. E a gente vai viver o caos dentro dessa família, dentro desse universo, que nada mais é que o caos que a gente vive atualmente. E esse é um livro que tem 30 anos, então o autor foi bem visionário. Graça Infinita é tipo um espelho. Sabe um espelho quebrado? Que você não consegue enxergar todas as partes ao mesmo tempo. Elas não se conectam. Mas cada um dos pedaços vai refletir exatamente quem você é. É isso aqui. Isso aqui é Graça Infinita. Agora vamos lá. Recomendo, mas gente, por favor, não ache que esse livro vai ser lido em um mês, não ache que vai ser fácil, não ache que você é burro se você não entender, tá? Tenha consciência de que esse livro foi feito para não ser entendido à primeira vista. Não é para todo mundo, e nem é pelos temas que ele aborda, mas sim pela maneira como ele escreveu essa história. Agora me conta aqui, você já leu? Teve coragem? Teve vontade? Me deixa aqui nos comentários e, claro, não esquece de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo e tchau!